Então, irmãos, vamos dar sequência no nosso estudo. Pedir para Raquel fazer uma oração. A gente espera. Oração para que Deus abençoe nosso momento. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, te agradeço por esse dia que o Senhor nos deu, por toda a tua misericórdia, teu amor que o Senhor derrama em nossas vidas, Senhor, que o Senhor nos fortalece, que nos ajuda. E agora o Senhor possa abrir nosso entendimento, nossos corações, para que a gente possa receber mais de Ti, para que a gente possa entender a Tua palavra, Senhor, se deleitar nela, procurar entender os nossos erros, mudarmos, Senhor, que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, para que a gente possamos estar sempre atentos, Senhor, aqui a Tua palavra, que o Senhor tem a dizer para nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então, irmãos, nós estamos estudando uma série sobre a família cristã. Essa é a nossa terceira semana, né? É um estudo extremamente relevante para nós. É uma área extremamente, posso dizer assim, atacada, né? Na vida espiritual, vida prática. Nós já vimos algumas coisas importantes. Nós vimos que quem constituiu o casamento foi Deus, que o Senhor deu uma ordem santa para o casamento, de guardar e cultivar. Nós vimos que o Senhor fez o primeiro matrimônio entre Adão e Eva, né? Trazendo posições diferentes para homem e mulher, né? E nós vimos que a queda ela trouxe uma grande e terrível desgraça para o casamento, né? Ela distorceu tudo que o Senhor tinha feito, tá? Trazendo assim consequências próprias para homens, consequências próprias para as mulheres, tá? E assim, é terrível isso, não é? Nós vimos, por exemplo, Deus dizendo, olha, o homem disse, não é? Do suor do teu rosto comerás, a terra vai produzir espinhos e abrolhos, mostrando o homem como provedor do lar, mas que aquilo ali a partir de agora seria mais difícil, não é? Aquilo agora seria dificultado e a causa é o pecado. Para a mulher, outra posição inigualável de importância, de sublimidade, não é? Em uma ordem expressa do Senhor, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Aquilo também ficaria difícil agora de acontecer. A gravidez, a gestação e o parto seriam dolorosos, fatigantes, não é? Isso por causa também da consequência do pecado, tá, irmãos? Então, nós temos muitas consequências. E depois Deus diz, olha, o seu desejo será para o seu marido. Mostrando que a ordem natural que Deus tinha dado seria também agora mais difícil de ser cumprida, tá? A ordem de liderança e de auxiliadora seria mais difícil de ser realizada por causa do pecado também. Seria algo pesado para a mulher. E nós temos essa constante inversão, né? A gente tem visto na sociedade a inversão dos papéis o tempo todo, a inversão dos papéis no homem, quando ele quer se escorar, não quer ser o provedor do lar, a inversão do papel na mulher, quando ela quer liderar. Gente, todas essas coisas são espirituais, são frutos do pecado. E elas se expressam na sociedade de uma forma latente, não é? Movimentos surgem para isso. Movimento feminista antibíblico, e quando eu falo isso eu não estou dizendo que o machismo é uma coisa boa, também é antibíblico, tá, irmãos? O machismo, ele despreza o valor da mulher, a sublimidade, a preciosidade da feminilidade, tá? Então, essas coisas elas vêm para distorcer as verdades que o Senhor nos dá, os padrões santos de Deus, tá bem? Então nós já vimos muitas coisas, aqueles que perderam eu aconselho muito que ouçam os estudos, são apenas 2 atrás desse, tá bem? Mas hoje nós vamos continuar falando sobre os papéis do homem e da mulher. Eu falei o papel do marido, não foi num lar cristão, não é? E a gente parou no papel da mulher, não foi isso? Mas vamos dar sequência ao nosso estudo. Então o que é que o Senhor requer num lar cristão? Tá? Os irmãos que tiverem uma dúvida, alguma contribuição, questionamento, fiquem à vontade para falar. Lembrando, a nossa perspectiva não é perspectiva social, histórica, apesar da gente lidar com isso. Nossa perspectiva do que é certo e que é errado são as sagradas letras, a palavra de Deus, a Bíblia, tá bem? Então vejamos que a palavra de Deus nos ensina sobre como deve ser a dinâmica de um lar cristão. A gente já começou a fazer isso
Nós já vimos que há papéis distintos no lar e que a queda ela trouxe essa desordem, esses papéis. Mas Deus criou o homem e o colocou com um objetivo no mundo, no jardim. Ele diz, olha, você está aqui para cultivar o jardim e para guardá-lo. E depois fez a mulher para ser a sua auxiliadora idônea. Alguém que teria o mesmo objetivo final, mas papel diferente na realização desse objetivo. Tá bem? Então o objetivo final de ambos é cultivar e guardar. E nós vimos que esse é um princípio que ele perpassa todas as áreas que nós somos inseridos. Não só no jardim, quando o homem foi posto lá, mas no nosso lar. O que é que nós devemos fazer? Homem e mulher, cultivar e guardar. Aí você diz, eu não sou casado ainda, mas é filho. Ah, mas eu já sou independente. Mas vive um lar, deve, onde você estiver, manter esse papel. Cultivar e guardar. E no trabalho, cultivar e guardar. E nas amizades, e nos estudos, e onde quer que eu esteja, cultivar e guardar. A vida cristã, ela é prática e ela aplica os princípios de Deus em todas as áreas onde nós estamos. Nosso objetivo aqui é falar, antes de tudo, do lar cristão, tá bem? O objetivo da nossa série de estudos. Nós já vimos o papel do homem e lemos alguns textos. Eu não vou reler os textos, tá, irmão? Mas vou citar o papel do homem. Como é que o homem cultiva? Como é o cultivo masculino no lar? Primeiro, ele deve ensinar fé e temor ao Senhor. Em outras palavras, o homem deve ser o pastor do seu lar, tá? Toda casa deve ser considerada uma mini congregação do Senhor, toda casa cristã. Ele deve liderar com amor, não com tirania, tá? Assim, se o nosso espelho é Cristo, Cristo ele liderou sempre a igreja, ele é o cabeça da igreja com amor, um amor sacrificial, inclusive. Então é sempre com amor. Ele deve fazer isso servindo ao seu lar e provendo, sendo o provedor do lar. A gente sabe que em última instância o nosso provedor é Deus, obviamente. E ele deve honrar a esposa com ações, palavras, atitudes, tendo ela em grande estima, colocando ela como grande valor na sua vida. Segundo, a guarda masculina, ou seja, como o homem guarda o seu lar. Ele deve proteger o lar em todas as áreas, tá? Seja fisicamente, literalmente, se atirando contra o mal para proteger o seu lar. Ele deve ser o protetor no sentido moral, dizendo assim, olha, aqui não pode entrar essa perversidade quando vem um pecado. Isso aqui no nosso lar não pode acontecer. Tá bem? E ele deve ser a guarda espiritual. Aquele que ora, aquele que intercede pela sua família, aquele que ensina. Deve haver uma entrega sacrificial. Esse é o papel masculino do lar. Os irmãos acham que é um papel fácil? Então aqueles que já são casados fica o peso aí. E aqueles que estão para casar ou almejam isso, pensem nisso, porque é isso que Deus requer dos homens cristãos. Tá bem? Na verdade, isso é o que Deus requer de todos, né? Mas nós cristãos sabemos dessa verdade. Então nós já vimos alguns textos bíblicos. Eu não vou relê-los porque nós já vimos isso. A gente parou agora nos papéis da esposa. A gente não leu nenhum texto, não foi, irmãos? A gente terminou do homem, não foi isso? Então, cultivo e guarda femininos. Como acontecem no lar? Não é? Qual o papel da esposa no lar, da mulher? Primeiro, o cultivo. Ela deve ensinar fé e temor ao Senhor para os... Faltou um S aí, tá? É filhos, tá, irmãos? Deixa eu me desculpar logo, né, pelo erro gramatical. É filhos, tá? Ela deve ensinar fé e temor ao Senhor para os filhos, não é? Observe que o marido tem um papel bem semelhante, né? Só que agora a mulher dá esse peso maior na orientação dos filhos. Isso porque a ordem natural, a lógica natural é que também o tempo maior com as crianças seja da mulher. Isso é o natural a se acontecer, né? Segundo, ela deve auxiliar o marido em sua missão, não é? E em submissão. De novo, submissão não é subserviência a um tirano, mas é ser submisso e obediente àquele que lhe ama sacrificialmente. Do mesmo jeito que nós somos obedientes a Cristo, confiando que Ele nunca vai querer e requerer de nós algo degradante, algo que nos fira, assim a mulher cristã deve ser submissa ao marido, auxiliando ele em sua missão.
Porque o objetivo final é o mesmo, cultivar e guardar. Isso em nossos dias é praticamente uma ofensa, né? Um palavrão, né? Falar a mulher tem que ser submissa. Na verdade, todo cristão tem que ser submisso, tá? O cristão tem que ser submisso a Deus, a gente deve ser submisso às autoridades constituídas. A submissão é uma coisa integrante da vida cristã e no lar não é diferente, tá bem? O cultivo feminino também perpassa o servir o lar, né? E administrar também o lar, as coisas do lar, a despensa, as comidas, mas também toda a ordem, a dinâmica ali, prática do lar. Isso é um grande papel feminino, né? Uma vez também que ela é quem passa o natural, né? Passa a maior parte do tempo ali fazendo essas coisas. O cultivo feminino acontece também quando ela honra o marido com ações e palavras, tá? Essa dinâmica, tá, irmãos, de homem honrar a mulher honrar o marido, isso é a maior forma de ensino e do modo como nós podemos edificar os nossos filhos, né, por meio de espelhos, né? Eles veem como a gente age e aprende, não é? Você que tem filhos já, ou você que almeja ter filhos, não pode querer que seus filhos se relacionem com pessoas que são totalmente contrárias à ordem natural, né? São pessoas. Você não quer que seus filhos se relacionem com pessoas desagradáveis, pessoas que vão trazer males, tristezas, dor, né? Como é que a gente ensina os nossos filhos um elevado padrão de quem eles devem buscar para contrair as núpcias, se casarem, né? É nós mesmos sendo exemplo. Eu devo ser um exemplo, isso é coisa difícil, tá? Eu devo ser um exemplo para que Lilian não queira algo menor do que o que ela vê no lar para a sua vida. Eu devo ser um exemplo para que Ben não seja um homem que degrade a esposa. Que queira uma mulher também. E Raquel, a mesma coisa para Lilian e para Ben, para que eles almejem cônjuges, para que ela aprenda como agir quando tiver na idade de se casar, e para que ele saiba o valor de uma feminilidade bíblica, de uma mulher que teme ao Senhor. Então esse ensino é duplo para os dois. E o nosso maior ensino é como a gente age. E a gente não pode agir porque de nós mesmos, né? A gente só pode fazer isso submisso ao Senhor, temendo a Deus e confiando no seu ensino. Tá, irmãos? Então, quando a gente olha para um lar cristão, ele é muito mais do que aquela coisa pontual do lar. São todos os frutos que eles geram após isso. Antigamente se fazia uma espécie de avaliação genealógica. Normalmente faziam com um crente e com um ateu. E fazem isso na vida de Jonathan Edwards, né? Um cristão proeminente, um servo de Deus, no qual tem livros sobre Jonathan Edwards que mostram como ele era uma pessoa piedosa, alguém literalmente agradável de se conviver por ser um servo temente a Deus e respeitoso. E também a sua esposa, se não me engano, Sarah Edwards. E aí as pessoas criavam genealogias, né? Fizeram a de Edwards e a de um ateu da sua época, sobre como foram os seus descendentes. E quando a gente vê, claro que isso não é uma regra, tá, primordial, mas é interessante, né, de se avaliar. E quando vem quantas pessoas proeminentes surgiram da descendência de Jonathan Edwards, é incrível, de senadores, de presidentes de universidades, de homens tementes a Deus, de pastores, foram vários. Quando vai ver do homem ateu, que não tinha os mesmos padrões do cristão, saíram várias pessoas que foram presas, pessoas degradantes, pessoas que não acrescentam à sociedade. Então o lar, ele tem grande poder, não só nessa geração, não só na seguinte geração, mas em muitas outras. Um lar cristão que teme a Deus causa, de fato, impacto. E nós somos chamados para impactar e, ao mesmo tempo, no lar, cumprir uma missão de cultivo, guarda e de perpetuar, de encher a terra, que é uma ordem de Deus. Tudo bem, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bem, interessante se os irmãos perceberem, eu vou citar aqui Efésios 5, 22 a 24. Quando eu falei dos papéis dos homens, eu citei Efésios 5, 25 a 29. Né?
Citei também Colossenses e Pedro. Os irmãos vão observar que eu vou citar Pedro, as mulheres, vou citar Colossenses, porque os mesmos textos que falam sobre papel feminino é o mesmo que fala sobre o papel masculino. Eu só fiz dividir para tratar deles separadamente, tá bem? Então, o que as escrituras, né, dizem do papel da esposa? O que a Bíblia diz? Ele diz assim, olha, Efésios, ou seja, Paulo escrevendo aos Efésios, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido. Se essa expressão é a expressão de submissão. E olha o padrão dessa sujeição, como ao Senhor. É interessante, irmãos, que esse mesmo padrão que Paulo ensina para as mulheres, ele ensina para aqueles que servem, os trabalhadores. Sujeitem a seu próprio patrão como ao Senhor. Porque o nosso padrão deve ser assim, irmãos. Tá? Por quê? Aí Paulo vai explicar o motivo. O marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Esse é o motivo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Então, essa sujeição deve ser voluntária, honrosa e amorosa. Tá bem? Veja, algumas pessoas gostam de querer fazer um confronto aqui. Ah, não, a mulher se sujeita quando o marido é um líder sacrificial, não é? Não é assim não, irmãos, infelizmente. Sabe o que isso nos ensina? Primeiro, os padrões de Deus são perfeitos, tá? Isso nos ensina que não devemos entrar em julgo desigual. Isso nos ensina que o casamento é algo tão sério que nós devemos cuidar para que a gente não adquira um casamento com a pessoa errada. Com a pessoa que não tem os mesmos padrões e propósitos dos nossos. Tá? Paulo não diz assim, olha, mulher, sujeite-se o seu marido, seja submissa, mas só se ele for bonzinho. Paulo não está dizendo assim que a mulher deve fazer algo degradante, tá? Na submissão. A submissão, irmãos, presta atenção. Tanto os patrões, como as autoridades constituídas, quanto ao marido, nunca é em algo que passe a palavra de Deus, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A submissão nunca pode ser alguém que mandou você cometer um pecado. E você, não, cometa o pecado porque eu sou submisso. Isso não existe, tá bom? A palavra de Deus, ela é o guia, um nível, tá? Mas um casamento desgastado por um marido que não é tão honroso, tão delicado, vai fazer com que as mulheres não queiram ser submissas. Um casamento onde a mulher não é submissa vai fazer com que o marido não queira ser tão honroso para com a esposa, amoroso, cuidadoso. Isso é o que os seres humanos sentem naturalmente. Mas não é esse o padrão. Ninguém ganha a desculpa de pecar porque o outro peca. Por isso, estejam cientes de quão sério é um casamento diante de Deus. Você não pode ficar dizendo, eu faço isso porque você faz também. Você peca os dois, então. Não é menos pecado diante de Deus. Entende? Nosso padrão é outro, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Esse tema. Eu sei que Yasmin preparou aí uma lista de perguntas. Fez umas 200 perguntas aí. Eu vi essa publicação também. Pode ficar à vontade se quiser perguntar, viu? Irmãos, o Senhor nos ensina a confiar nele o tempo todo. As pessoas que já estão em um casamento podem e devem orar para o Senhor restaurá-lo, tá? Aqueles que são restauráveis, obviamente. As pessoas que não estão no casamento podem e devem orar ao Senhor para que lhes dê um cônjuge debaixo dos seus propósitos, segundo o coração de Deus. E que você seja também esse cônjuge segundo o coração de Deus. Para que haja um casamento ajustado, tá? E Deus não só nos concede isso, como Ele pode restaurar também qualquer coisa, tá bom? Então, essa é uma ordem que é por demais confrontadora, né, da submissão. Principalmente mediante os dias que nós vivemos hoje. Bem, a Escritura diz mais coisas sobre o papel da mulher. Para que alguém diga, não, isso é só teologia paulina, Paulo estava errado, né? Que é um absurdo, porque a gente sabe que a Escritura é infalível e inerrante.
Mas a gente tem Pedro dizendo isso. 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 5, ele diz: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, de novo, sujeição aqui é submissão, cada uma ao seu próprio marido, para que, olha a bênção que acontece, e veja que aqui mostra justamente esse caso adversativo, né, onde o marido não é um servo de Deus, né, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. Né? Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês, irmãos, isso aqui é importantíssimo, tá? Em nossos dias isso aqui tem sido perdido, esse conceito feminino, de verdadeira feminilidade e modéstia bíblica. Para que a beleza que vocês têm, para que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Pedro está dizendo que não pode se vestir, se arrumar? Não, tá? Mas há uma beleza mais importante, mas que ela esteja no seu interior. E olha a diferença dessa para aquela outra, que essa é uma beleza permanente. Porque chega uma hora que a idade chega. Para todos, homem e mulher. Né? Chega uma hora que a gente começa a envelhecer, a enrugar, a engilhar. Homem começa a cair cabelo, né? Mulher começa a ficar curvada, né? Já estou nesse passo aí. Mas existe uma beleza permanente, irmãos. Essa é a beleza interior. Não é a beleza interior, o meu eu interior é muito lindo. Não é sobre isso não, o mundanismo não. É sobre a beleza interior de alguém habitada pelo Espírito Santo, que demonstra o fruto do Espírito. Beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha que coisa incrível. Essa beleza é de grande valor diante de Deus. Deus aprova essa beleza. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Esse era o maior enfeite, adorno de suas vidas, tornando elas de fato belas, né, diante de Deus. Vocês estão vendo como o padrão de Deus é bem diferente do nosso sobre o lar? Se você está se mordendo de raiva por dentro, eu entendo totalmente. Mas os caminhos de Deus não são os vossos caminhos. E eu não tenho dúvida que o dele é bem melhor. Tá? Em Colossenses 3,18 está escrito: esposas, que cada um de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Não é? Provérbios 31, 10, 12. Esse todo mundo conhece, né? Da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Agora, olha. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Vocês estão vendo, irmãos? Como essa virtuosidade está associada à dinâmica do lar. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, mulheres que procuram um homem valoroso, peçam a Deus e busquem em Deus para serem também mulheres virtuosas. E homens que buscam mulheres virtuosas, peçam a Deus para que vocês sejam servos valorosos. Agora, na dinâmica do lar, existe também uma relação além dessa, do marido e mulher. Tá? Existe a relação entre os pais e os filhos. Veja, a relação entre marido e mulher, eu não falei nem aqui sobre as questões sexuais, tá? É o tópico que a gente ainda pode entrar mais adiante, tá? Que é importantíssima para a relação, né? No qual nenhum deve se privar ao outro, tá? Um verdadeiro casamento. Mas temos aqui a relação entre pais e filhos, né? Pais, obviamente, aqui não é só o homem não, tá? É homem e mulher. E nessa relação, né? Os papéis, eles não podem ser confundidos, tá? Para que também não haja um desajuste no lar. Irmãos, há muitas possibilidades de desajuste no lar, tá? Quando o homem confunde o papel com a mulher,
mas também quando há uma confusão de ordem nos papéis entre pai e filho. O desajuste, o desarranjo nessa ordem de pai e filho, né, de pais e filhos, de liderança no lar, pode ser caótico para um lar. Tá? O desajuste, o desarranjo nessa ordem, normalmente implica também num desarranjo da ordem do casamento. Na Bíblia a gente tem alguns exemplos, tá, irmãos? Eu não citei aqui não, mas poderia ter citado. A gente tem o exemplo dos filhos de Eli, por exemplo, que a Bíblia os aponta como sendo filhos de Belial. Veja, Eli era um profeta de Deus, mas ele não governou seu lar como deveria. Ele não cuidou dos seus filhos, ensinou o temor do Senhor como deveria. A Bíblia fala também dos filhos de Arão, o primeiro sumo sacerdote da casa de Deus. E os filhos dele levaram fogo extremo ao altar e foram consumidos. A Bíblia fala dos filhos de Samuel. Olha, o profeta Samuel, que não andaram nos caminhos do seu pai. O profeta Samuel, aquele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, que conversava com o Senhor. A Bíblia fala que Davi, homem segundo o coração de Deus, foi um péssimo pai, que não repreendeu seus filhos a ponto de ter estupro de irmão, estuprando irmã. Outro irmão matando outro de seus filhos. Irmãos se matando, se perseguindo. Filhos tentando usurpar o reino do seu pai Davi. Isso é muito sério, irmãos. Um desarranjo no lar normalmente indica um desarranjo no casamento. Pode gerar consequências gravíssimas para os filhos e a posteridade. Mas vamos ver o que as Escrituras elas dizem, não é, sobre os filhos e sobre o papel, né, de criar os filhos no Senhor. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, parte A do versículo 28, está escrito: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Irmãos, ordem clara, tá? Deus deu uma ordem para que os homens e as mulheres, os verdadeiros casais, fossem fecundos, multiplicassem, enchessem a terra e dominassem a criação. E a gente vê, obviamente, um pecado gravíssimo em nossos dias de casais não querendo ter filhos, né? A gente até chegou a conversar no almoço, na semana passada, não falamos aqui no culto, e na escola bíblica, mas falamos sobre, as pessoas perguntam, né, sobre controle de natalidade, se pode, se não pode, se é pecado ou não usar anticoncepcional. E é um tema muito complexo, porque a Bíblia ela não diz sim ou não. Ela trata de princípios, não é? Eu vou dizer o que eu penso, tá? Tem gente que discorda, tem gente que vai pensar, vai ser mais radical, tem gente que vai ser mais brando. Eu estou no meio do caminho. Eu entendo que um casal que não quer ter filhos peca contra o Senhor porque desobedecem essa clara lei de Deus. Sejam fecundos, multipliquem e encham a terra. Multipliquem-se e encham a terra. Um casal deve querer ter filhos. Mas nós recebemos a consciência para saber quantos conseguimos ter. Não é? A gente não pode também ser irresponsável a ponto de ter vários filhos e não poder. Devemos ter o máximo de filhos possíveis, mas que a gente consiga criá-los com decência, né? Com temor, com admoestação. Então, eu entendo que podemos fazer o controle da natalidade, mas não devemos usar métodos invasivos, não é? Eu entendo que o método usado deve ser mais simples e que não mexa com questões hormonais. E de forma nenhuma, método abortivo é extremamente pecaminoso. Não é? Isso é óbvio, é assassinato. Tá bem? Eu vou conseguir, tá? Daqui pra lá. Então há uma ordem expressa do Senhor quanto a encher a terra e sujeitá-la.
isso influencia na nossa missão no lar de cultivar e guardar, tá? Cultivar e guardar. Como é que nós cultivamos um lar, marido e mulher? O primeiro passo é fazer um filho. Cultivar, o primeiro passo é fecundar. E aí você pode exercer o guardar também na paternidade e na maternidade, tá? E certamente obedecer a Deus e ouvir o seu conselho implica uma vida abençoada. Olha o que a Escritura diz. Olha o que os Salmos escrevem. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão, ou seja, recompensa. Como flechas na mão do arqueiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, que tem muitos filhos. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, um homem que tem muitos filhos não será envergonhado. Não é? Certamente isso é uma bênção de Deus ter filhos, tá? E nós devemos, obviamente, confiar no Senhor e crer nas suas bênçãos. Agora, o que a Bíblia nos ensina sobre a relação entre os pais e os filhos? Como deve ser essa relação? É também uma via de mão dupla. Existe o papel dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Observe o papel dos filhos. Honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Honre pai e mãe para que você tenha uma longa vida. Esse é o 5º mandamento, tá? A lei moral de Deus, é o que é certo e o que é errado. E esse é um mandamento com promessa, para que você viva muito, tá? Como é que a gente cumpre esse mandamento, né? Lembrando que todo mundo aqui é filho também, tá? Não deixa de ser filho, não. Como é que se cumpre esse mandamento? Tem mais textos bíblicos, pode falar, mano. Sim, sim. Literalmente é de viver muito. É uma bênção da longevidade mesmo. Não é? Aquele que honra pai e mãe, ele vive muito. Não é? Faz todo sentido, né? Porque honrar perpassa o obedecer. Não é? Normalmente aqueles que obedecem o pai e mãe em submissão, o pai e mãe nunca dá... Estou falando de pai e mãe decentes, né? Ele dá ordens de proteção, né? Ordens de cuidado, de santidade. E a lógica é que a pessoa que ouve e guarda esses ensinos paternos e maternos, eles se resguardam do mal também. E Deus usa isso espiritualmente, né, também para abençoá-los na longevidade. Tá? A bênção de Deus que tem ações práticas, mas espirituais também. Então, como isso acontece? Efésios, capítulo 6, de 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Observe que o padrão é sempre em Deus. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Paulo acrescenta, né? Tudo, para que tudo corra bem com você. Ou seja, que você ainda viva bem nesse sentido. Tá? Viver bem não significa dizer ser rico, não, meus irmãos. Acho que bem debaixo do cuidado de Deus, da sua misericórdia, do seu amor. Tá? Colossenses 3:20, o mesmo texto que fala sobre marido, sobre esposa, marido. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois isso é agradável diante do Senhor. Então você tem aqui obediência e honra, de honrar, o respeito, né, o cuidado, e sempre baseado no temor ao Senhor. Por quê? Porque fazer isso é agradável diante de Deus. Deus se agrada de filhos que obedecem aos pais. Então o papel dos filhos no lar, né, a vida prática, o resumo disso, são 3 mandamentos claros: honrar, obedecer e respeitar. Tá? Chega um momento que a gente deixa de precisar fazer essas coisas? Não. Não. A gente sempre vai ser filho, sempre vai honrar, obedecer e respeitar. Chega um momento que quando homem e mulher casam, é necessário que os pais entendam que há uma
uma separação, uma ruptura, né? Como Deus disse lá na ordem do casamento, né? Que vai chegar o momento em que marido e mulher deixam pai e mãe e tornam-se o quê? Uma só carne. E se unem, tornando-se uma só carne. Então é necessário que em determinado momento haja uma ruptura. Tá bem? Irmãos, eu não vou entrar agora no papel dos pais porque a gente já chegou no nosso limite, mas vou passar para as perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Yasmin? Então, por isso eu não falei nada, porque não tem a ver com... Não, mas pode falar. Mima, espera só um pouquinho. Só pra sair, né? Porque em uma das falas, quando eu estava, né, no estudo, falou que, claro que existe, mas é que eu não concordo que seja a maior realidade, que é sobre a mulher acabar entrando no mercado de trabalho e aí isso gera inflamação no mercado de trabalho e aí falou que isso acabou sendo a resposta, por exemplo, do pecado. Só que, mesmo a gente trazendo a Bíblia, a gente tem que trazer o contexto histórico das coisas, eu entendo assim, né? Então, a mulher quando entrou, principalmente porque quem sempre trabalhou, na verdade, foram mulheres pobres, Sim. Né? A classe média e alta, a burguesia, né? Que não trabalhava. Então, assim, a mulher não entrou porque ela queria exercer papel de liderança. Ela entrou por necessidade. Inclusive, crianças também chegaram a trabalhar, né? Sim. Então, quando foi falado, eu achei que ficou parecendo muito assim, sabe? Só que eu fiquei assim, até que ponto... Tá me entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu tô entendendo o que você quer dizer. Existe um equilíbrio ou não? Porque, por exemplo, eu, particularmente, se eu pudesse, eu não trabalharia. Eu entendi, mas mesmo. Dentro da sociedade, eu entendi. se faz necessário. Eu vou Tá, elucidar o caso. Mas eu não tá? queria, não. Bem, nós estamos falando sobre pecados e consequências de pecado, né? A extrema pobreza, para algumas pessoas, não é? Apesar de não ser, como alguns pensam, uma maldição espiritual, é fruto do pecado. A pobreza é fruto do pecado, tá? Lembra que eu disse que o pecado, eu já falei isso aqui incontáveis vezes, pecado gera uma bola de neve, não é? Pecado, ele gera uma confusão. A terra produz espinhos e abrolhos, isso vai ser aplicado em todas as áreas, não é? Das economias. Então, esse pecado gera outros. A necessidade, a falta do provedor, a confusão entre os papéis dos provedores. Nem sempre o pecado se dá só pelo orgulho. Eu quero ter o papel do homem, tá? Nem sempre isso. Mas o pecado, ele se dá como também consequência de outros pecados. E gera-se uma bola de neve. Então você está falando do caso de pessoas pobres que foram compelidas, ou trabalham ou morrem de fome. Verdade. Inclusive, veja, o tempo todo estamos falando que ambos trabalham, tá? Homem e mulher, ambos. Agora são trabalhos distintos, né? O trabalho primordial da mulher é no lar, ela é auxiliadora idônea, e o marido trabalha fora. Eu lembro que eu disse o seguinte, inclusive, tá um pouquinho ruim, mas eu vou conseguir falar. O marido só consegue fazer o papel fora, falando no casal, tá, cristão? Se a mulher fizer o trabalho interno, não é? Se um não fizer, o outro não consegue fazer. Então é um trabalho duplo, homem provendo, a mulher sendo auxiliadora idônea. Então isso não é colocar mais valor em um ou outro, é ter um papel distinto e definido. As consequências dos pecados, tá? A consequência da queda, geram embaraços tais que, por vezes, isso torna-se impossível, tá? Em outras vezes, quando não há casamento, que a pessoa é colocada à mercê, gera-se essa necessidade da mulher ter que sair para trabalhar. Eu não disse que isso era pecado, tá? Eu não disse que a necessidade é pecado. Pelo contrário, eu disse que é possível que mulheres trabalhem sem ser pecado. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando da necessidade gerar, de fato, o trabalho. Estou falando da orgulho, da obstinação pelo papel do outro. São coisas distintas. Mas eu entendi. Porque podia ficar
confuso a minha fala e parecia que eu falei que todo o trabalho externo era uma consequência do pecado. E como eu falei, porque ficou parecendo assim, porque as mulheres entraram aí, o mercado inchou, só que, na verdade, inclusive, eu trabalhei em RH e eu sei que o mercado necessita de muitos profissionais, porém, as pessoas não se capacitam para isso, né? Não estudam para isso. Isso é outra história. Enfim, então, entendeu? Então, assim, dizer que inchou porque a mulher entrou, eu achei assim... Não, minha irmã, mas inchou porque as mulheres entraram. De fato, isso é um fato. Veja, a necessidade... Você está fazendo uma relação que não é de dupla equivalência. Existe uma necessidade das mulheres, por obtenção de algumas mulheres, né? É porque a gente está falando de um caso bem hipotético, tá? A gente está falando de casos hipotéticos, né? A gente não está pegando um caso propriamente dito e vamos analisar. Mas vamos lá. A necessidade de algumas mulheres fez com que elas ingressassem no mercado de trabalho, certo? Mercado externo de trabalho. Elas já trabalhavam lá, fez com que elas ingressassem externamente no mercado de trabalho. Esse ingresso inchou. É simples, é matemática. Tinha 10 pessoas trabalhando, agora tem 20. Inchou, tá? Esse inchaço, né? E o orgulho e a ganância, falamos de avareza na pregação, não foi? O orgulho e a ganância de muitos fazem com que queiram realmente um mercado mais inchado, porque pagam menos. Mais gente trabalhando. Então isso é um fato, tá? Não é um caso... A gente está tratando de casos hipotéticos, mas o inchaço é um fato, tá? Agora, as causas são múltiplas. Não é só o orgulho feminino da mulher querer tomar a posição do homem. Isso é um dos casos, tá? Outro caso é a necessidade. E ainda assim, a necessidade é uma consequência direta do pecado. A necessidade, a pessoa está passando fome. Veja, Deus tinha uma solução para isso em sua lei? Tinha. São duas, né? Ou o marido trabalha e proveu lá, e não lá que não tem marido. Que normalmente é esse caso que você está citando aí, né? É o caso sem... Sabe qual era a solução, irmã? A Bíblia fala lá sobre o cuidado com as viúvas. Normalmente eram viúvas, né? Era a pessoa mais... tinha a posição mais baixa socialmente falando, né? Ela vivia à mercê de filhos se tivesse filhos. Se não tivesse, ela teria que viver à mercê do cuidado, né? De quem? Da igreja, do povo de Deus, que deveria exercer a misericórdia. A gente vê isso não só no Antigo Testamento, mas no Novo, né? Exercer a misericórdia. E é primeiro entre as viúvas. Inclusive, esse é um dos motivos de um dos ofícios bíblicos terem sido criados, que é o ofício do diaconato. Servir a mesa e a causa das viúvas que estavam... Porque estavam passando fome. Então, assim, é consequência. Eu entendo. Mas sempre, a gente nunca devemos, nós cristãos não devemos analisar puramente a história por si só. É a história, a ótica da Bíblia, tá? Você a gente tá vendo por que muitas mulheres entraram no mercado de trabalho pela necessidade. Ninguém está dizendo que não é por isso. É pela necessidade. Agora, o que movimenta a necessidade? Nós vamos olhar na Escritura. O que é que a Escritura diz sobre isso? Não é? Consequência do pecado. A consequência do pecado ela é muito terrível, ela é devastadora. Ela faz confundir todas as áreas da vida. Tá? Como eu disse, há pecado em a mulher trabalhar externamente? Não. Ache na Bíblia esse pecado, você não vê. O que é um princípio orientador de como deve ser. E quando a gente analisa esse princípio orientador, a gente vê que quando ele não é obedecido, isso pode gerar outras causas ruins. A mulher fora do lar, estou pensando uma mulher casada com filhos. Fora do lar, trabalhando no horário comercial, implica em outras pessoas terão que cuidar de seus filhos. E quem cumpre a missão? A gente vai falar da missão dos pais. Eu citei esse texto ontem aqui. Você as inculcará a seus filhos a palavra de Deus. E se você está fora trabalhando, quem é que vai fazer isso? Entende? Então, é uma bola de neve. O pecado é algo terrível. A gente nunca deve olhar só socialmente. Quando a gente olha só socialmente, a gente é tentado, compelido a discernir as coisas não espiritualmente, mas discernir como o mundo discerne. Por isso que nós somos chamados sempre a olhar as coisas à ótica da Escritura. Mais uma vez, não há pecado no trabalho feminino. O que há o pecado quando há um desajuste, a troca, a mulher querer tomar posição. E esse tomar posição é muito latente e claro, porque é uma das consequências do pecado. Seu desejo será para o seu marido. Esse seu desejo será para o seu marido envolve todas essas áreas de homem, papel do homem e da mulher. Inclusive o papel, eu quero ser a minha provedora. E como é a diferença assim, de liderar e administrar? Porque eu vi que o homem lidera, a mulher
administra, né? Tava aí falando. Eu tô falando da administração do lar, né? As coisas do lar. Não é? E a liderança seria no sentido de quê? Também, tá ruim aqui. Também tomar decisões, não é? A liderança é o papel de agir primeiro. Dizer assim, olha, existe uma ordem. Primeiro, nós vamos servir ao Senhor. Não é? Como? O marido escolhe essa dinâmica, né? De orar, de leitura da palavra, de decisões importantes. Tá? Essa decisão é do homem. São coisas diferentes. Administrar, não é? É quando você tem as coisas à sua disposição e você prepara as coisas ou distribui elas. Né? A administração é isso, é distribuir como lhe convém, com sua sabedoria. São sabedorias distintas, aplicações distintas. Não é? Mas a liderança é justamente esse tomar a frente. É ouvir a mulher, ouvir o conselho aí. Por qual caminho vamos seguir? Não é? Isso não significa dizer que talvez a gente fala de liderança, as mulheres pensam, então não há autonomia feminina nenhuma. Claro que há autonomia. Entre as suas prerrogativas todas no lar, de criação de filhos, de administração, há muita autonomia. O homem, ele cuida da proteção externa e a mulher, ele consegue, coloca ali dentro do lar e a mulher distribui aquilo ali conforme ela acha. É uma forma de se pensar também. É porque a gente tá querendo ver, a gente tá indo muito além de uma coisa simples, tá? É liderança, submissão, é um trabalho junto. Lembrem, vocês estão pensando, às vezes vocês pensam em coisas distintas, em objetivos distintos. O objetivo é um só, é cultivar e guardar. É um único objetivo com papéis distintos. Entende? Esse papel deve ser procurado, buscado na palavra de Deus, não externamente. A gente é tentado olhar para a sociedade e pensar, é um coitadinho aqui, aí a gente passa a mão no pecado, num erro, porque parece que a pessoa foi desfavorecida socialmente. Então isso é uma coisa múltipla, é uma bola de neve de pecados. Só pra, eu acho que eu vou estar sendo tirando falando assim. Mas é tipo assim, o homem toma a decisão, hoje a gente vai pra tal lugar. E você... Ô, minha irmã, não é esse tipo de coisa. Não é assim. Não é esse tipo. A gente vai assim, pronto. A luz tem que ser essa acesa e essa apagada e pronto. Não é esse tipo de coisa. É óbvio que não é isso. A vida cristã é muito mais complexa e mais sublime do que isso. Não é sobre isso, tá? É sobre viver para a glória de Deus, em liderança, em ordem, em respeito. Isso é muito simples. A gente não tem que inventar situações. A gente não precisa inventar situações e causas. A gente só precisa aplicar o princípio. Pode falar, irmão. Engrenagens, posições, isso. Só que juntos é que fazem a máquina funcionar. Não é que... Eu entendi, né? Eu tava... Sim. Não é que essa... Engrenagem é mais importante que esse cara. De novo, vocês estão confundindo papéis diferentes com valores. Não é para confundir. Não, você corrigiu agora. Mas você estava mostrando o seu erro. Você está dizendo, não é que um é mais importante, é justamente isso que eu estou dizendo. Não são valores distintos. O valor diante de Deus, da dignidade humana, da criação de Deus é sublime. Nunca, tá vendo? É isso que o pecado faz. Ele faz a gente pegar uma coisa que Deus criou, uma ordem, e pelo nosso senso de justiça deturpado, a gente começa a dizer assim, não, então Deus está dando mais valor a isso. Não é isso, o tempo todo. É justamente o contrário. O fato do homem ficar na linha de frente para proteger-se, me parece que é o contrário. Se alguém for tido como mais valor é a mulher. Eu acho. As palavras, as expressões bíblicas sobre a mulher são as expressões de valor. Você não vê assim, ó, marido precioso que achará. Mas a gente vê sobre a mulher uma joia de grande valor. Você entende? É isso que o pecado faz. O pecado é tão miserável, tão terrível na boca de ímpios, que eles pegam verdades sublimes da Bíblia, incríveis, lindas, e deturpam. E vai lá na mente, como aquele diabinho que fica aqui no lado, né? Fica dizendo, é Deus querendo dizer que seu valor é menor, que você não pode fazer isso. Homem também não pode fazer várias coisas. Homem também tem várias restrições. Não é papel primordial do homem engravidar, por exemplo. É tosco falar isso, mas não é. E o homem não pode almejar isso. A bênção da amamentação não foi dada ao homem. Só a mulher. Então a gente também pode... Só que o diabo, ele faz como ele tem sempre feito. Desde o Éden. Quando ele foi no Éden, que ele foi tentar alguém nesse aspecto, não foi Adão, foi Eva. E continua fazendo isso hoje. Querendo, jogar uma sementinha de que
é menos valor, tome a iniciativa, tome a frente. Aí a gente desajusta as coisas que Deus criou. Observe, quando a gente trata de argumentos bíblicos, se os argumentos contra-bíblicos nunca é dentro da Bíblia, é sempre da sociedade. Não é? Pode falar, meu irmão. Paulo já estava com a mão levantada há um tempo. Eu estava lendo o estatuto daquele partido do PSOL essa semana, que eu nunca tinha lido o estatuto deles. Sim. Misericórdia, viu? É diabólico. Misericórdia. É comunismo puro mesmo, o trem Isso, doido é. lá. Quem quiser ver o que é o trem doido é ali, viu? O E é- estatuto do partido do PSOL. Isso é a deturpação total da moralidade, daquilo que Deus ensina como certo e errado. É isso mesmo. Tá difícil ali, viu? E isso invade a sociedade. São essas É. pessoas que estão nas universidades, Exato. emitindo opinião, formando a opinião de muita gente. Não é? Exatamente. Lucas quer falar aí? Eu tenho duas perguntas, né? Hoje eu trabalho, o Luane também trabalha. Sim. E mesmo sabendo nossas funções, hoje também eu ajudo em casa porque eu sei que estou ajudando ela, né? Para ela também ficar mais Sim. tranquila. Um exemplo, não que eu queira fazer isso, mas se eu parasse de ajudar, eu estaria errado. De ajudar no lar? Perfeito. A pergunta é excelente. Não que eu queira isso. Certo, só saber entendi. Olha, as coisas não são só assim, ó, preto e branco, sim ou não, certo e errado. É muito depende, né? Existe momento que o homem, sei lá, depende da carga horária de trabalho, que torna-se impossível, humanamente falando, fazer. Eu tô usando o bom senso, se você pode fazer, consegue, não faz, você peca. Usando o bom senso. Você pode fazer, consegue fazer e não quer fazer, você peca. Né? A gente leu um texto, não foi, sobre o papel do homem aqui, ó. Cadê? Voltar um pouquinho. Papel do homem. Ah, aqui, ó. 1 Pedro 3,7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar. Aquilo que é essencial e que você pode fazer, faça. Inclusive no lar. Seu trabalho não está restrito fora. Não é? Você pode, consegue, faça, ajude. Não é? Lembrem, um casal tem um objetivo comum, não são objetivos distintos. Tá? Então nós devemos viver a vida com lar. Agora, olha como, com discernimento e dando honra à esposa. Isso aqui é muito além, tá? Eu estou aplicando esse pedacinho só a esses trabalhos domésticos. Mas vai bem além que isso, tá bom? A outra pergunta não é pecado a mulher trabalhar fora. E, Por si só, não. A menos que isso cause um desajuste no ar. então acho que você acabou de responder. Então, tipo, seria... Em que ponto seria pecado, né? Quando há uma negligência, né, naqueles papéis que eu coloquei, né, de guarda e cultivo. Cadê, ó? Isso vale para o homem também, tá? Quando ele deixa de fazer o papel dele, ele tá pecando, tá? Então, se a mulher torna-se incapaz de ensinar fé e temor ao Senhor para os filhos, ensinar não é sentar um dia, uma vez no ano e dizer, ó, sirva a Deus, é uma coisa diária, constante. Ensine no caminho, não é ensine o caminho, é no caminho, é vivendo junto. Se ela é incapaz de fazer isso, porque o trabalho está atrapalhando, ela peca. Se ela é incapaz de auxiliar o marido e de ser submissa, porque o trabalho, qualquer coisa, está atrapalhando, ela peca. Não é? Se ela é capaz de servir, incapaz de servir o lar e administrar as coisas primordiais do lar, não é? O funcionamento básico do lar. O funcionamento do lar, né, o básico, né? Existem muitas coisas além disso, a alimentação, essas coisas. Não é? Não é que o homem não pode cozinhar, não, irmão. Não pergunta uma coisa dessa, não. Vocês estão entendendo que eu estou falando de princípios, tá? Vocês já sabem, já entenderam isso. E torna-se pecado se ela é incapaz de fazer isso. Se ela deixa de honrar o marido com ações e palavras, porque o trabalho atrapalha. Se a vida conjugal do marido e da esposa torna-se deficiente por causa de um trabalho externo, esse trabalho é pecaminoso. Entendeu? Se a perpetuação do lar, ter filhos, é impedido por causa do trabalho, tem trabalho que não tem quase na cláusula, né? Só não pode ter na cláusula porque eu acho que é crime, mas fica implícito aí que a mulher não pode engravidar. Se isso acontece, é pecado.
Tá? Se os filhos não são criados no temor do Senhor, na disciplina, irmãos, para criar na disciplina tem que estar junto, para que ver o erro e corrigir. A gente ainda vai falar dessa disciplina. Isso tá errado, esse trabalho torna-se pecaminoso. Entende? Se a apresentação das virtudes, da modéstia que edificam a casa ficam impossibilitadas, não é evidente que o papel primordial está sendo quebrado? Deixa eu dizer, a coisa que eu estou dizendo para vocês é uma das coisas mais impopulares que existe na história. Tá? Dificilmente você vai ver uma igreja lotada ouvindo uma coisa dessa, porque ela deixa de estar lotada. Mas eu não estou falando o que eu quero falar. Eu estou falando que está na Bíblia. Está na Escritura. Aí você não se resolve com o pastor porque você não gosta do que ele disse. Nesse caso, você se resolve com Deus, que deu a ordem. E que é digno e suficiente para dizer como as coisas devem ser feitas. Mas vamos lá. Os papéis do homem. Se a sua provisão no lar, tá aí no seio, tem que ser no cultivo, ela não faz porque o homem não está fazendo o papel de provedor, é porque é um preguiçoso, por exemplo, né, por um motivo de pecado, ou porque ele não está se esforçando o suficiente, é um encostado, acomodado, ele está pecando. Não é um ou outro ponto, que a Bíblia diz isso em vários pontos. Paulo fala lá para os Tessalonicenses, quem não quer comer, quem não quer, quem não quer trabalhar, que também não coma. Em outro lugar ele vai dizer, a Escritura diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Formiga é exemplo de trabalho. Não é? Se ele não lidera com amor, ele está desobedecendo ao Senhor. Se ele não ensina fé e temor, por não se devotar e não buscar a palavra de Deus, ele está pecando. Se ele não honra a esposa, é um cara grosso, arrogante, terrível, ele peca. Se ele não protege o lar, de vez em quando a gente vê um vídeo de uns caras frouxos, fracos, e um cachorro vem atacar a família, o cara se brincar, o cara vai botar a mulher na frente. Ele peca. Já vi vídeo do cara vai assaltar, o cara sai correndo e deixa a mulher sendo assaltada. Se ele não está disposto a se entregar sacrificialmente, ele peca. Vocês entenderam que o pecado é em ambos, quando não cumprem os seus papéis? É que o diabo, o astuto, ele vai no ouvido de quem é mais frágil, de quem deve estar sob a liderança, é justamente por isso. A mulher deve estar sob liderança. Foi assim que o diabo agiu no Éden. Não foi não, irmãos? Foi naquela que estava sem liderança quando devia ser liderada. E maquinou e semeou o mal, o pecado. A gente deve ter cuidado com as coisas de Deus. As coisas de Deus não devem ser, isso me afeta, isso me toca, é muito... isso é antiquado, é antigo. Não é assim não, irmãos. Ele está falando do Deus soberano, das ordens perfeitas de Deus. Eu não conheço uma pessoa, um casal de servos de Deus que não viveram de modo respeitável ao Senhor, que chegaram no fim da vida e disseram, me arrependo, eu devia ter feito o contrário. Não conheço. De servo de Deus eu nunca ouvi falar. Agora o contrário eu ouvi. Gente se arrependeu por um casamento fracassado. Gente se arrependeu por ter vivido uma vida inteira e conheceu Deus só no final da vida e ficou, meu Deus, porque eu só vim conhecer o Senhor agora. Eu conheço vários tipos de arrependimento. Agora, por fazer o que é certo, eu não conheço. Entende? Quando a gente vai argumentar alguma coisa na palavra de Deus, tem que ser o que é que a Escritura diz. Não é o que é que eu olho e acho das coisas. Senão a gente peca. Porque vocês podem até achar, por exemplo, por ser o expositor, que a coisa vem de mim. Que eu estou falando que eu quero. Mas não é assim, irmãos. A gente tem que ter esse cuidado para a gente não se achar lutando contra Deus. Querendo argumentar contra a ordem do Senhor. Como se nós tivéssemos um caminho, né? E Paulo pergunta, quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que venha ser restituído? A gente quer aconselhar a Deus. Não. O casal deve viver assim. A vida conjugal deve ser de tal modo. A criação dos filhos deve ser assim. Veja, eu nem falei da criação dos filhos. Quer ver futucar a mente? É quando a gente chegar nos textos de Provérbios, aqui sobre o papel dos pais para com os filhos. E dizer assim, você tem que disciplinar o seu filho. Aí vai ter um monte de gente chorando, ai, palmada, não pode dar palmada no filho. Desobedeça a palavra de Deus e arque com consequência. É simples. O conselho vai ser dado, vai ser lida a palavra de Deus. Entendeu?
A gente vai falar disso. Que retém a vara, odeia o seu filho. Não sou eu que escrevi, não. Foi Salomão. Aí você reclama com ele, com Deus que o inspirou. Vocês entendem, irmãos? Tá ensinando. Aí as pessoas vão interpretar nos sistemas. Tá dizendo aqui, espanque o seu filho. É isso que o texto está dizendo. Mate o seu filho no cacete. Não é isso que está dizendo, não. É só a gente não levar para os extremos e interpretar com bom senso o que a Bíblia diz. Quem ama o filho disciplina desde cedo. E se for necessário corrigir, fisicamente tem que ser corrigido. Isso é expressão de amor, não é de ódio. É porque a gente quer que nossos filhos cresçam obedientes no temor. E aí as coisas vêm por consequência. Quem ensina o filho no caminho que deve andar, quando ele for velho, não vai se desviar. Para mim, a palavra de Deus não falha. Não falha. E a gente tem um exemplo contrário disso na Bíblia, tá? A gente tem um exemplo de Davi. E a Bíblia diz que Davi nunca nem repreendeu o filho, nunca perguntou, por que você está fazendo isso de errado, meu filho? E a gente vê as consequências aí com os filhos de Davi. Tá bem, irmãos? Mais perguntas? Tu ia falar mais alguma coisa? Não, ele falou que eu ia falar que de igual modo o homem quando não cumpria. E Sim. aí ele falou. Ah, sim. Ele Entende? completou tudo. Então a coisa é... Irmãos, E da vara pro próximo, porque e o quê? o da vara vai ficar pro próximo. É, pro próximo. Eu ainda não cheguei no contexto, não. Pro próximo. Ah, a vara é um preceito moral, é uma regra. Meu Deus. É pegar o texto, fazer uma exegese, né? Exegese, rasgar o texto da Bíblia todinho. Texto com propósito e você dizer, não, o propósito é outro. É engraçado que você falou em relação a bola, né? Quando a mulher não entende seu papel, os filhos já são Eles já são compelidos a assumir essa posição de antemão. o resto da vida. Pro resto da vida. Pode olhar. Olhe, irmãos, se não houver uma intervenção do Senhor, eu digo a vocês, peguem um casal desajustado, investiguem a vida, por exemplo, de homem que bate mulher, e olhe se ele não teve um exemplo em casa. De agressividade, de ira, de coisas do tipo. Investigue a vida de pessoas extremamente ciumentas, e olhe se eles não tiveram exemplo no lar. Investigue a vida de pessoas avarentas e olhe se eles não tiverem exemplos nos pais. Ciumentas e seja o que for. Normalmente, via de regra, é isso que acontece. Tá bem, irmãos? Tudo bom? Tudo certo? Desligou, foi? Não. Nada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Princípios, irmãos. Vamos assumir os princípios e buscar viver para a glória de Deus. Fala. A varinha não faz mal a ninguém não, pai. Faz não. Ah, não, Só eu faz passei bem. por ela há muitos anos. As pessoas que eu conheço que são decentes passaram por ela. Passei por ela há muitos anos. Eu não sou o exemplo de perfeição, não, mas eu acho que eu tomei um bocado de pancada. E estava errado e merecia. Cada uma delas. Eu também. Vamos lá, irmãos? Nos colocar de pé? Eu disse, vai até 2 horas, se a gente quiser. Falta 1h30 ainda. Deus eterno, obrigado, Pai, pelo teu amor.